quero falar sobre vasilhas vazias. Abra aí 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 a 5. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio o credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhes: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Queridos, por que Deus falaria assim, falaria através de um profeta, e diria para essa viúva, para ela reunir vasilhas vazias? De que serve vasilhas vazias? E ela teria que pedir isso para os seus vizinhos. Ele não mandou ir lá para o meio da rua, ele não mandou pedir para o desconhecido, ele mandou pedir dos seus vizinhos. A edição corrigida e revisada da Sociedade Bíblica, ela enfatiza que ele queria não poucas vasilhas, nessa diz muitas vasilhas. Isso significa: peça emprestado muitos potes, muitas tigelas, muitas panelas, seja lá onde você guarda alguma coisa, mas o que você conseguir ajuntar, traga, reúna todos, mas tem que estar vazio. Por quê? Tudo que você conquistar, traga, e traga vazio, o que você puder. A viúva, irmãos, ela estava sem condições de coisa alguma. E ela deve ter ficado extremamente intrigada. Ora, eu vim pedir alguma coisa, o cara me manda pegar vasilha vazia, panela seca. Eu quero panela cheia, né? Mas ela ouviu aquela palavra. Ela não tinha ideia do volume que o seu vazio reunido iria determinar o seu futuro. Olha isso. Ela não tinha ideia do que o seu vazio hoje iria determinar para o seu futuro. Às vezes nós queremos racionalizar muito as coisas e não entendemos quando Deus levanta um profeta e dá um comando estranho como esse. Ela não sabia como iria funcionar aquela história de vasilhas vazias, porque tudo que ela tinha aprendido era a obedecer. Irmãos, quando nós aprendemos a lição da obediência, não importa que o comando tenha sido absurdo, obedeça, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o que vai acontecer. Aquela mulher não se deu conta de que o seu vazio iria acumular literalmente, determinando uma medida que ela jamais imaginaria que iria acontecer. Seria algo muito miraculoso o enchimento de tantas vasilhas vazias. Mas Deus estava mandando, faça o comando que diz. O profeta disse para ela e deu uma resposta que ela não esperava, mas ele estava abrindo um leque na visão dela para poder enxergar o sobrenatural. Ei, por mais absurdo, deixa Deus abrir a tua visão hoje para você enxergar o sobrenatural que Ele tem para a tua vida. Talvez você esteja como ela, no vazio, não sabe o que vai fazer, queridos, mas Ele deu outro comando. Olha, depois que você pedir as vasilhas todas, vai para a tua casa, você e seus filhos, fecha a porta. Olha isso, irmãos. E derrame o que você tem. E ele perguntou: o que você tem? Ela disse: eu não tenho nada. Nós reclamamos como esta mulher, irmãos, que não temos nada, porque estamos sempre olhando as coisas materiais que estão na nossa casa. Olhamos se tem roupa, se tem calçado, se tem comida na geladeira, se tem sofá, se tem televisão, se tem celular.
né? Que a maioria pode não ter nada, mas o celular ele tem, né? Então, nós olhamos sempre o que tem na nossa casa, mas o que falta? Olhar para dentro de si mesmo. Está faltando olhar para ver a sua vida, como ela está. E muitas vezes ela está tão vazia quanto a geladeira. Diga misericórdia. Mas esse é fato. Deus, Ele queria mostrar para ela, irmãos, que se ela apresentasse o seu tudo, a sua plenitude, Ele iria enchê-la como ela precisava. Mas muitos de nós estamos como esta mulher, olhando o vazio da casa e esquecendo o vazio que está aqui dentro. Olha isso, irmãos, nós precisamos parar tudo para olhar primeiro para dentro de nós e ver como está a nossa vida diante de Deus. Sabe por quê? Deus, Ele não está interessado em encontrar a sua vida da melhor forma. Sabe, quando nós achamos que estamos bem, nós nos sentimos muito independentes. Nós não queremos buscar a Deus porque o nosso dinheiro compra tudo. Nós não queremos fazer mais coisa alguma porque podemos pagar pessoas para fazer por nós. Nós não queremos nem ser misericordioso com os outros. Passa de largo e olha e vai-se embora. Nós temos atitudes terríveis quando nós achamos que somos suficientes para fazer aquilo que nós precisamos e desejamos. Por isso que Deus, Ele está, na verdade, interessado na sua pior forma. Quando você acha que não é mais nada, que não tenho nada, ninguém vai querer me contratar porque eu não sei fazer nada, ninguém vai me dar uma oportunidade porque eu não sou nada, e é uma visão de que não é uma pessoa, pode ser qualquer outra coisa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a força que você vai ter, vai receber, ela vem exatamente dessa fraqueza, porque quando nós dependemos de Deus para que Ele faça alguma coisa, a dependência de Deus, irmãos, nos leva a ser quem realmente nós somos. Quando nós somos independentes, nós somos extremamente orgulhosos, e mais do que isso, nós não temos compaixão do semelhante. Isso é cruel. O que mais tem perturbado as pessoas hoje, que você vai conversar, é um vazio terrível que tem dentro de si. Não sabe explicar, mas é como se tivesse um buraco profundo dentro do seu coração. E muitos até chegam a expressar: eu estou no fundo do poço. Ei, não tem poço tão profundo que o Senhor não possa ir lá te buscar. Não tem um lugar que Ele não possa entrar. O Salmo 139 diz isso: ainda que eu vou lá para a profundeza da terra, ali o Senhor está. E Ele não quer que você habite num lugar como esse. Por isso que as pessoas, ao invés de ir buscar a Deus, começam a querer colocar algumas coisas nesse coração, que é como uma vasilha vazia. E começa a querer suprir essa vasilha colocando vícios, prazeres, orgias, e ninguém vai conseguir preencher essa vasilha vazia. Quantas pessoas, irmãos, estão como vasilhas vazias? Aquela mulher, quando ela foi até o profeta, ela disse para ele o que ela tinha. Ela primeiro informou: meu marido, teu servo. E aqui já tem a dica de que não era qualquer família. Era um homem que seguia o profeta, era um homem que tinha princípios, era um homem que sabia da lei, era um homem que tinha conhecimento e deve ter ensinado a sua casa, porque é um princípio dos judeus, eles ensinarem a palavra dentro de casa até 12 anos para os seus próprios filhos. Então veja, ela disse que meu marido, teu servo, ele estava na tua presença. Logo, esses princípios estavam dentro dessa casa, senão ela não teria procurado o profeta. E aqui, irmãos, vem a pergunta do profeta para aquela mulher: como posso ajudá-la? Ela não foi evasiva, ela não ficou: eu não sei, eu queria um dinheirinho, né? Porque a gente está passando fome, a maioria só quer dinheiro. E ele disse: como que eu posso ajudá-la? Mas antes de eu dizer o que eu posso te dar, me diga, o que você tem na sua casa?
Essa pergunta, irmãos, é a que nós precisamos responder para nós mesmos, mostrando a realidade que tem na nossa casa. Não a realidade externa, sofá, geladeira, fogão, nada disso, não. Ela disse: tua serva não tem nada a não ser uma vasilha de azeite. A casa que tem azeite, irmãos, tem tudo o que precisa. Por quê? Porque o azeite é uma figura do Espírito Santo que nos unge. É uma figura daquele que nos acompanha. Jesus, quando subiu, disse que ele enviaria o Espírito Santo, que era o Consolador, e ele estaria nos conduzindo em todos os caminhos. Claro que naquela época o Espírito ainda não tinha descido sobre toda a carne, como hoje nós o temos, mas ele estava presente, não quer dizer que ele não existia, nada disso. Ele estava junto com o Pai, ele estava junto com Cristo desde o princípio, e João confirma isso no seu capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio é o quê? Está começando tudo, não tem nada. Era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí, a palavra, o Verbo é a palavra. Essa palavra, João diz no versículo 10, o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O fato do mundo não ter conhecido não quer dizer nada. Ele já estava aqui, ele formou todas as coisas junto com o Pai. Por isso, Eliseu, ele ensina aquela mulher, ele ensina para mim, ele ensina para você o que fazer quando nós nos sentimos vasilhas vazias. Ele diz: entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e teus filhos. Não tem um segredo mais extraordinário do que esse, irmãos, porque Deus nos chamou para ter relacionamento com Ele. Deus nos chamou para que nós estivéssemos a sós com Ele, e nada melhor do que estar a sós em família. Entrar na casa, ela não tinha um esposo, então eu vou ficar com meus filhos, nós vamos juntos buscar a presença do nosso Deus, e é ali que nós encontramos um novo ânimo, é ali que nós encontramos força, é ali que o Senhor dá direção para o nosso caminho, para o que fazer, por onde ir, como vai ser a nossa vida dali para frente. Veja, seja qual for a situação, quando nós entramos na presença de Deus, a sós no nosso quarto, ali é o lugar que Deus quer começar a encher a sua vasilha. Ela pode estar sequíssima, mas na hora que você entra no seu quarto e fecha a sua porta e começa a orar e buscar a face do Senhor, ali o Senhor começa a encher com sua presença, com a sua graça, com o seu amor. Ele vai derramando sobre nós tudo aquilo que nós precisamos para poder seguir a vida. A vida não vai parar porque o marido morreu, a vida não pode parar porque ela não podia trabalhar. Deus estaria redirecionando a vida daquela mulher. Queridos, Deus adora derramar a sua plenitude no seu vazio. Diga aleluia. O vazio do homem é o prazer de Deus preencher, porque Ele sabe a medida de cada um de nós. Não temos a mesma medida, claro, não pela aparência externa, mas pelo nível da busca que nós temos de Deus. Quem mais busca, recebe mais. Quem tem mais tempo para Deus, recebe mais. Quem busca pouquinho ou quase nada, a vasilha continua seca. Ou só o raso, só lá no fundo está coberto. Mas Deus tem a medida que é necessário para cada um de nós que o buscamos. Por isso que as nossas vidas, irmãos, ela não precisa ficar vazia. Muitas vezes não cabe nada de Deus nessas vasilhas, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Nós somos orgulhosos, soberbos, nós temos as nossas ideias, nós temos os nossos programas, nós confiamos na nossa própria força, e aí os nossos carismas e tudo aquilo que achamos que somos atrapalha, porque a vasilha está cheia do eu. Está cheio de nós mesmos. Como Deus vai ocupar esse lugar que nós não deixamos Ele usar?
E tem uns que até uma santidade extravagante, é mais santo que Deus, diga misericórdia. Deus precisa esvaziar essa vasilha para que Ele possa enchê-la com aquilo que realmente é necessário. Por isso que quando você se apresenta a Deus vazio, o que Ele diz? É como se Deus parasse e dissesse assim: eu ouvi algo do seu coração. Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Senhor, eu não posso ignorar que tu és Deus e eu não sou coisa alguma. Aquela oração onde a gente realmente se sente um nada, é ali o momento em que Deus vai fazer o seu tudo. É a transformação que Deus vai fazer, porque o nosso vazio, irmãos, atrai a plenitude de Deus. O nosso vazio quer dizer para Deus: eu estou pronto para receber mais do Senhor, porque eu não tenho nada para dar. Isso é fantástico, irmãos, porque quando Ele nos enche com o seu Espírito, Ele nos deixa aptos para quê? Para buscar vasilhas vazias. Ele disse: olha, tu vai nos vizinhos e busca todas as vasilhas que você puder buscar. Foi o mesmo comando de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Só as pessoas que têm as vasilhas cheias em casa primeiro, ela pode buscar vasilhas vazias para que elas possam ser cheias do Espírito Santo de Deus. E ele disse: olha, não busque poucas, não vá só em 1, 2, o máximo que você puder alcançar, mas não pare de buscar as vasilhas vazias. O profeta disse, irmãos, para que ela fizesse algo, você vai buscar e vai levar para a sua casa. Não, na minha casa, como assim? Vasilhas vazias nós começamos a encher dentro da nossa casa. E eu vou lhe dizer 2 formas como nós podemos encher essas vasilhas vazias. A primeira delas chama-se intercessão. Você vai começar a orar por essas pessoas. Quando você começa a orar por elas, Deus começa a visitá-las, lá onde elas estão, no seu vazio, no seu desamor, achando que ninguém liga para eles, mas alguém já está orando pela sua vida, algo já está levando você a parar para refletir: meu Deus, eu preciso te buscar, eu preciso mudar a minha vida. Você acha que isso vem de você mesmo? Não, alguém já está intercedendo para que essa vasilha seja alcançada e essa pessoa seja feliz e liberta na presença do Senhor. Por que Ele quer te buscar? Para que você pare de se sentir o inútil, para você entender que tudo é possível àquele que crê. Por isso que quando nós entramos em intercessão, irmãos, dobramos nossos joelhos diante de Deus, Ele não está simplesmente enchendo a nós, mas cada intercessão que fazemos, a Márcia tem hábito de trazer uma lista, assim, igual de supermercado, né? Ela traz uma lista de pessoas para ela orar. Eu disse: minha irmã, tu traz uma lista de mercado aqui, né? E ela vai lá orando um por um daquela lista que ela tem. Ela está lá buscando o quê? Vasilhas vazias. Nós estamos orando no culto da madrugada na caixinha, por quem? Vasilhas vazias. E estamos trazendo para a presença de Deus, no mundo espiritual ainda. E aí entra a segunda fórmula. A segunda fórmula de levar essas vasilhas vazias para a sua casa é através da célula. É na sua célula que Deus vai levar essas vasilhas, porque é lá que Ele vai restaurar essa vida. Ali é o lugar do derramar de Deus, trazendo esperança, trazendo perdão, trazendo libertação, conhecimentos novos que a pessoa ainda não sabe. Ela não vai ficar como uma geladeira vazia. Deus vai começar a derramar da sua unção, da sua graça, da alegria que não tinha mais prazer de sorrir, não tinha prazer de coisa alguma. Deus vai passar a ser o provedor daquela vasilha, o provedor daquela casa. Por isso, irmãos, que está escrito que Jesus fez isso.
Esse é o exemplo de Jesus. Qual foi o exemplo? Ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo e derramou toda a sua plenitude em meu e em seu vazio. Foi o exemplo que ele deu. Se queremos que pessoas sejam alcançadas, libertas, esvazie-se de si mesmo, seja essa vasilha vazia, porque o milagre daquela mulher é uma tipologia do que o Senhor fez para encher o ser humano. É buscar a presença de Deus, sem achar que é alguma coisa, mas necessitado da graça de Deus. Você pode reunir depois o vazio das pessoas com quem você buscou as suas vasilhas, você vai poder derramar sobre elas. Mas, às vezes a pessoa pensa em si mesmo, que elas não estão fazendo nada demais. Queridos, nem sempre acontece no nosso tempo. Deus não responde às orações instantaneamente. Ele espera para ver o seu nível de desejo, a sua busca, a sua entrega acima de todas as coisas. O quanto estamos nos entregando para que essa bênção venha sobre as nossas vidas. Às vezes, através das nossas orações, os nossos amigos, nossos vizinhos, na escola, na faculdade, no trabalho, em todo lugar por onde você for, esse óleo, irmão, vai exalando o cheiro, é o perfume do Espírito de Deus. As pessoas sentem confiança de te procurar e dizer: ore por mim, eu vejo que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e sente desejo de abrir qual é a sua necessidade, porque o testemunho, ele está falando mais alto do que a boca. Às vezes as pessoas têm muita voz, mas não têm vida, e isso prejudica o reino de Deus para que ele não vá mais longe. Nós não devemos, irmãos, nos contentar simplesmente em apresentar o vazio para o Pai. Nós temos que reunir esse vazio, a dor daqueles que estão ao nosso redor, todos quanto nós pudermos, e pedir ao Pai que comece a encher aqueles vasos vazios. Às vezes nós nem sabemos como isso acontece. Como aquela mulher traga os vasos e ela ia só derramando. Ela não se preocupava quantos já tinham sido cheios. Ela simplesmente derramava. Queridos, Deus não nos conta com número como nós, 1, 2, 3, 4. Não. Ele quer saber quantas mais vidas ainda precisam de mim. Quantas mais vidas sentem necessidade de entregar-se a Deus. E as crianças iam trazendo os vasos, eles iam trazendo as vidas. Irmãos, crianças são tremendo ministério infantil. Por isso que nós devemos reunir o maior número de vasos vazios. Para quê? Para que eles possam conviver com você, e você seja esse agente de Deus para derramar o azeite do Espírito sobre a vida deles. Jesus quer encher com a sua presença. A presença do Senhor em nós, irmãos, faz toda a diferença. Sabe por quê? Ele deu o exemplo. Qual é a razão da minha e da sua vida? Diga: a cruz. O exemplo de Jesus é a cruz. Filipenses 2, 5 a 7, ele diz assim: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se entregou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Só vamos conseguir encher vasilhas vazias, irmãos, se nos esvaziarmos de nós mesmos, como Jesus fez. Esvaziarmos de nós mesmos e sermos cheios de amor por vidas, cheios de misericórdia, de compaixão por vasilhas vazias. Quantas pessoas nós encontramos diariamente que estão assim, querendo preencher o vazio da sua alma, e não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Pessoas que precisam encontrar o Jesus na cruz.
O encontro que Jesus tem marcado com você, que está com o coração vazio, chama-se cruz. Ali na cruz foi o ponto que ele marcou para encontrar comigo e com você, porque ali encerra uma história de vida velha, para começar uma nova. Ele nos dá, através da cruz, da sua morte, a oportunidade de nascermos de novo, sermos uma nova pessoa. Ele zera a nossa vida de pecados, irmãos, e é tão tremendo, porque quando ele trabalha no nosso coração, quando ele perdoa nossos pecados ali na cruz do Calvário, é tão lindo ver que Deus nos dá uma nova chance. Qual é a chance que Deus derrama sobre a minha e a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Ele zera a nossa história. Todo o nosso passado é lançado para trás. Eis que tudo se fez novo. O que vai valer daqui para frente? Ah, mas eu era bandido. O que vai valer daqui para frente? O bandido morreu na cruz do Calvário, a prostituta ficou na cruz do Calvário, o viciado ficou na cruz do Calvário. O Senhor entra para libertar, para lançar fora essa velha vida e colocar um novo tempo na nossa história. Por isso a Bíblia chama de novo nascimento. Nós precisamos aprender a acreditar no que o livro está dizendo. Mas Deus não vai me aceitar, olha como eu estou. Queridos, é exatamente isso que Ele quer. Venha como você está. Isso é o que nós precisamos fazer quando nós reunimos todos os vasos vazios, quando nós reunimos essas pessoas desesperançadas, é trazer essa palavra, essa verdade da cruz, para que entenda que tudo vai mudar, se a decisão for real, se houver um arrependimento real, esvaziando-se de si mesmo, para que Deus possa enchê-lo com um novo começo, com o seu espírito, uma nova história. Por isso que o volume do seu vazio determina o quanto você pode ser cheio. Diga aleluia. Pode estar muito seco, não ter nada. Isso vai determinar o quanto Deus vai derramar sobre você. Às vezes, quando acha que está meio panela, ou até panela cheia, não tem espaço para Deus. Mas quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, como Jesus fez, nos tornamos servos. Nós vamos entender, eu preciso desse Jesus. Deus, Ele só pode encher, irmãos, aquilo ou aquele que se aproxima dele. Ele não vai fazer nada com quem não quer nada com Ele. Põe a parte a que estiver cheia. Foi a última fala do profeta. Você vai encher esses vasos, e esses que estão cheios, você separa. Põe à parte. Quem são esses que já estão cheios? Ora, se nós oramos, nós levamos para a célula, nós enchemos com a graça do Senhor, ele já está cheio. Esses que estão cheios serão os novos líderes que vão encher outras células, que vão ganhar outras vidas, vão encher outros vasos. Irmãos, põe à parte o que Deus já tem feito, porque já são pessoas que estão desejosas de não mais receber, mas de entregar, de dar. Jesus, Ele deu a sua vida, Deus deu o seu Filho, e nós não queremos dar a nossa vida para Deus. Como assim, irmãos? Nós não podemos achar que as coisas acontecem porque somos nós. Tira, esvazia esse pote para ver se ele vai dar alguma coisa. Nada. Mas quando nós permitimos que Ele encha a nossa história, a nossa vida com o poder do seu Espírito, Ele vai fazer com que isso renda e alimente outras pessoas. Foi assim que Jesus ensinou os seus 12. Como que Ele ensinou? A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Mas vamos ficar com a primeira parte. Pois eu recebi do Senhor e que também vos entreguei. Eu só posso te entregar aquilo que eu recebo do Senhor. Você só pode entregar algo para alguém se você receber dele. E hoje Ele está entregando para você a sua vida. Ele morreu na cruz
pela sua vida. Ele está de coração aberto, entregando o que ele recebeu de Deus, a missão de morrer pelos nossos pecados. Querido, isso é tremendo, que quando ele faz essa entrega, ele é verdadeiro para encher a nossa vida também do mesmo azeite. Por isso que hoje o que ele quer? Pegar essas vasilhas vazias para que ele possa encher com o seu Espírito.